O dólar hoje à tarde bateu a casa de 5,70. Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Um ataque especulativo contra o real. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo. Não faz sentido. O Brasil tem 350 bi de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central, a estabilidade monetária. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, que é uma ação deliberada. Veja bem, não há motivo para eles estarem fazendo esse processo. Porque, veja, vamos para os números da economia. A inflação chegou a 12% em abril de 2022 no governo do Bolsonaro. No ano passado, caiu para 4,62%. Agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93%. E eles eles pararam de baixar a taxa de juros. Eu quero falar dos números reais da economia. Vamos lá. Taxa de desemprego. Nós atingimos nesse último trimestre de maio a menor taxa desde 2014, com 7,1%. Criamos de janeiro a maio 1 milhão de empregos a mais. No ano passado tinha sido 2,9 milhões de empregos. A renda domiciliar per capita teve alta de 11,5%. A renda do trabalho dos brasileiros teve alta de 11,7%. O aumento do salário mínimo real chegou a 6% em 2 anos, com a retomada da política de valorização do salário mínimo. Isso tem um impacto também na Previdência, no benefício de prestação continuada. Isso é mais dinheiro na mão daqueles aposentados que recebem um salário mínimo. Teve o aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, agora é isenção. Isso tudo criou um clima que melhorou a vida do povo. Foi por isso que a renda do trabalho cresceu 11%. Então eles criam essa crise artificial. Agora é porque o Lula está falando. Engraçado, Roberto Campos Neto, deputado, não para de falar. Agora o presidente Lula não pode falar, não pode ter opinião. E alegam o risco fiscal. Olha, esse pessoal da Faria Lima, eu sempre fui contra fazer média com essa turma, porque essa turma não tem limite. Eles são insaciáveis. Apesar de todo o esforço do governo nessa área fiscal, você está vendo, deputado, como o orçamento está apertado, porque o orçamento já surgiu apertado, eles querem mais, eles querem desestabilizar o governo do presidente Lula. Não vão conseguir, porque os números reais da economia vão se impor. Agora é importante, e eu chamo a atenção desse parlamento, que haja uma reação, porque é claramente uma política volto a dizer, de sabotagem. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira, você lembra? Antes, na eleição, ele assessorou o Bolsonaro com pesquisas. Ele fazia pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Agora teve recentemente lá naquele converscote com banqueiros, na casa do Tarcísio. Então, o que nós estamos observando, senhor presidente, eu quero trazer o meu apoio aqui às declarações do presidente Lula. É uma ação orquestrada por parte do mercado financeiro, estimulada por esse presidente do Banco Central. E o presidente Lula foi muito bem, porque veja bem, sabe quanto pagamos de juros
nos últimos 12 meses, por causa dessa política do senhor Roberto Campos Neto, 790 bi. Sabe quanto tem de isenções, desonerações? 540 bi. E esse pessoal da Faria Lima tem coragem de defender a desvinculação do salário mínimo da aposentadoria, do BPC, aquele aposentado que ganha um salário mínimo. Nós não vamos aceitar, o presidente Lula está certo, a desvinculação do salário mínimo da Previdência e nem mexer nos pisos constitucionais da saúde e da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vim aqui falar sobre economia. E, aliás, eu quero começar respondendo um deputado bolsonarista que aqui no plenário disse que a economia sob o governo Lula é uma tragédia. Tragédia, deputado, foi a fila do osso que o Bolsonaro permitiu que existisse no Brasil. As pessoas desempregadas e sem comida. Isso é tragédia. Mas eu quero falar da economia sob o governo Lula e começar aqui com os indicadores econômicos. Tem um boletim chamado Focus, que é um boletim do mercado, que o Banco Central, esse presidido pelo bolsonarista Campos Neto, usa para fazer a decisão sobre os juros, que dizia no início de 2023 que nós cresceríamos na economia apenas 0,65% e que a inflação em 23 fecharia em 5,36%. Pois bem, no final de 23, o PIB sob o governo Lula cresceu 2,9% e a inflação caiu para 4,62%. Agora, em janeiro de 24, o Boletim Focus dizia que o PIB cresceria apenas 1,5% e que a inflação seria muito superior a 4%. Pois bem, no acumulado de 12 meses, até agora em 2024, nós já tivemos um crescimento do PIB de 2,5% e a nossa inflação acumulada está em 3,93%. Mas não são só esses os dados positivos da economia. O desemprego fechou o trimestre em 7,1%, o menor percentual em 10 anos. Nós geramos nesse ano mais de 1 milhão de empregos. O saldo da nossa balança comercial está em 93 bilhões de dólares. O Boletim Focus, esse utilizado pelo Campos Neto, presidente bolsonarista do Banco Central, previa que seria 50% a menos. E o déficit nas contas públicas, que em 2023 foi 2,29%, porque herdamos uma barbaridade de desacordos do governo Bolsonaro, nós estamos diminuindo. E ainda que não feche em 0%, vai fechar bem menos do que foi ano passado. Eu estou dizendo esses dados aqui porque nós temos, sim, uma perspectiva muito positiva da economia brasileira. E aí eu não consigo entender por que o mercado fica nervoso e a mídia fica nervosa junto. E dizem que o dólar está subindo porque o presidente está falando muito, que o presidente deveria se calar. O presidente da República não tem que se calar, ele tem que falar as verdades. Aliás, ele se elegeu debatendo com a população e fazendo o que ele ia fazer. Agora, esse mercado que está nervoso com o dólar devia cobrar do presidente bolsonarista Campos Neto, do Banco Central, que fizesse alguma coisa, porque o Banco Central faz política cambial. Por que não entrou operando no swap? Por que não entrou vendendo dólar quando pode fazer isso para não deixar a moeda estourar? Não fez isso, ficou calado, parado, está vendo a desgraça do país. E aí está dizendo ainda que é o presidente Lula? Isso não é contra o presidente Lula. Aliás, um colunista de uma revista da Veja diz que enquanto Lula fala, Campos Neto faz o que tem que fazer calado, deixar o dólar estourar. Só que isso não é contra o presidente, isso é contra o país. Um dólar alto nessa especulação. E vamos lembrar aqui que foi Campos Neto que começou essa especulação, dizendo que o presidente, o governo federal, tinha que fazer arroxo fiscal. As nossas contas estão equilibradas, nós não precisamos fazer arroxo fiscal, as contas estão corretas, mas ele especulou e fez o dólar subir. Quem está ganhando? O mercado. E ele também está ganhando. E aí ficam todos nervosos. Vamos parar de... Vamos parar de fazer esse drama e de fazer as especulações que estão sendo feitas contra o país. Nós precisamos que o Banco Central haja no mercado
sim, para não deixar o dólar estourar. E o presidente Lula tem que falar as verdades. Não queiram que ele faça ajuste em cima dos mais pobres e do povo brasileiro. Ele não vai mexer no aumento real do salário mínimo e nem desvincular da Previdência, assim como também tem que preservar os pisos da saúde e da educação. Nós precisamos colocar o orçamento público a favor do povo e precisamos, com urgência, mudar esta política do Banco Central, que ao invés de olhar para o desenvolvimento do Brasil, olha apenas para o mercado. Campos Neto é um atraso para esse país. É ele que faz mal, é ele que faz o dólar crescer. Então a mídia poderia, pelo menos, ter a decência de fazer essa crítica a Campos Neto, porque é contra o país que ele está agindo. Nós precisamos ter um país que se desenvolva, ter investimentos, ter programas sociais, ter as condições de vida digna para os trabalhadores. Foi por isso que o presidente Lula foi eleito. Foi com esse discurso que o presidente Lula foi eleito. Eu lembro até hoje que o ministro da Economia do Bolsonaro ia propor a desvinculação do salário mínimo, deputado Lindbergh, da Previdência. E o presidente Lula, naquele momento que era da campanha, ele disse assim: isso não pode acontecer, jamais vai acontecer num governo meu, porque o governo meu é para ajudar os que mais precisam, o povo trabalhador, o povo que faz a riqueza desse país. E é por isso que ele é presidente da República e que ele voltou. Então, queira a mídia, queira o mercado, queira Campos Neto, queira quem quer que seja, o presidente não vai mudar. O compromisso dele é com a maioria do povo brasileiro e é esse compromisso que ele vai manter. E nossa bancada, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, vai estar junto com o presidente Lula, dando todo o apoio que ele precisa e merece.